pessoas que morrem, a maré acaba levando para algum lugar, quando a grande maioria desaparece. A grande maioria vira alimento de peixe ali, né? A exceção é aparecer o corpo. Que afunda, aí os bichos vão lá e comem e tal. E tudo isso, na verdade, torna o mar ainda mais instigante, assim, da imaginação das pessoas. No meu caso, também eu fico, às vezes, impressionado pelo próprio ambiente em si, Ricardo, por esse ambiente um tanto inóspito para o ser humano, né? E um ambiente que não tem ninguém vigiando, pelo tamanho dele, ele se torna um ambiente muito propício para o crime intencional. Assassinato, vamos dar o nome correto. Né? Se eu quiser... Se eu quiser matar você, por exemplo, eu te convido para fazer uma travessia comigo, quando eu estiver bem longe, assim, tá? Só estou eu e você no barco, eu vou assim e te empurro na água. E depois eu falo assim, gente, ele caiu! Ou te dou um tiro e te jogo no mar, porque a chance de você aparecer é pequena, ou então eu amarro uma pedra em você e jogo no mar, seu corpo vai descer. É um ambiente muito propício para você cometer um crime. Mas tem isso, você sabe se tem essa situação de pessoas que, tipo, sabe, de tipo... Então, a grande maioria dos casos são vistos pelas autoridades, pela polícia, por quem investiga, a princípio com uma certa desconfiança. Se a história foi realmente assim como aquela pessoa está contando. Só estou eu e você. Eu volto e digo, olha, ele caiu no mar. Eu nem vi ele caindo. Eu tava na cozinha ali cozinhando, quando eu olhei para cima... Ele sumiu. Ele sumiu. Então, só tem o teu depoimento, né? Não tem o depoimento de mais ninguém. Aí tem uma investigação que vai analisar, mas a primeira reação é sempre de uma certa desconfiança. A pessoa não é vista como um sobrevivente. Ela é vista, a princípio, pelas autoridades, pela investigação, como uma pessoa que supostamente pode ter cometido um crime, tá? Gente... Acho que nós estamos dando ideinha, aí viu, Jorge? Se conduz uma investigação, conduz uma investigação para tentar determinar. E não vai dar nada. E, na verdade, continuam acontecendo. Não são tão raros assim. Não são tão raros assim. Tem um caso recente que aconteceu nos Estados Unidos, que foi, acho que uns 4 ou 5 anos atrás, mais ou menos por volta disso. O filho matou a mãe no mar. Ele chamava-se que ele se suicidou depois. Nathan Carman. O Nathan planejou matar a mãe por causa de herança, que ele queria se apoderar de uma herança. Ele planejou matar a mãe e ele planejou da seguinte forma: ele tinha comprado uma lancha para pescar, chamou a mãe para pescar com ele. Só que antes de sair com o barco, ele fez uma série de alterações na lancha para facilitar um naufrágio. Inclusive furou o barco era de metal, ele fez furos no barco. E ele saiu, 7 dias depois que ele partiu, não voltou. Foram dados como perdidos, a família acionou a guarda costeira para procurar, procurou aqui, procurou ali, ninguém achou nada. 7 dias depois ele foi encontrado, só ele, dentro de uma balsa inflável, que era uma balsa salva-vidas da lancha, da lancha que ele tinha. Ele foi encontrado dentro de uma balsa salva-vidas, só que numa região oposta à que ele disse que ia. Ele disse que ia para cá, ele apareceu lá. Tá? Então a guarda costeira procurava ele aqui e ele estava lá. 7 dias depois ele foi resgatado por um navio que passou por ali. E desde o início essa história foi vista com uma certa suspeita pela própria família, porque ele já tinha um histórico complicado, ele já tinha uma suspeita de ter matado o avô, a mãe, pai da mãe dele, também por uma questão de herança. Ele sofria de uma síndrome. Ele já era uma figura complexa. Tanto que a família, quando ele foi localizado, a família acusou ele de ter matado a mãe, e de fato ele matou a mãe. E o que aconteceu? Ele simulou o naufrágio do barco. Ele saiu com o barco dizendo que ia para cá e foi para lá. Foi para águas bem profundas, onde dificultasse o resgate do barco depois, porque o barco é uma prova para a investigação. Então ele foi para um local complicado de profundidade, afundou o barco, tá? Só que antes disso ele passou para a balsa salva-vida, tá? E a mãe dele, supostamente, ele matou a mãe com arma de fogo. Putz. E fez o corpo descer junto com o barco. Nunca apareceu o corpo dela, tá? É fácil, você bota um corpo dentro do barco, tranca o barco inteiro, afunda o barco, pronto, não tem como. E ele matou a mãe,
o barco afundou, ele foi resgatado, ele negou tudo isso, ele contou uma história fantasiosa, não sei o quê. E aí, quando a polícia começou a ligar os pauzinhos, descobriu que ele tinha ido para uma área totalmente contrária que ele informou, mas era uma área que ele sabia que tinha grande chance de ser resgatado, porque era uma área de rota de navegação. Então ele contava toda com hora isso. Passava barco. E tem mais, ele sabia, como ele sabia que o que ele ia fazer, ele se preveniu com isso. Por exemplo, ele levou dentro da balsa salva-vida dele um equipamento que não faz parte de uma balsa salva-vida, que é um equipamento dessalinizador. É um equipamento que transforma a água do mar em potável. Quer dizer, sede ele não ia passar. E a sede, na verdade, é o que mais mata, muito mais do que a fome. Então ele teve tempo de tramar tudo isso, ele equipou a balsa com água, o equipamento, né, suficiente para ele ter água direto, com alimento também. Foi para uma região que ele sabia que mais cedo ou mais tarde ia ser resgatado, mas ele queria simular que tinha sido vítima de uma tragédia, né? Mas não é nada disso. Ele foi preso e ele ia a julgamento, e 2 semanas antes do julgamento ele se suicidou. Quer dizer, meio que confessou o crime ali. Foi a confissão. Foi a confissão. Era uma pessoa atormentada, mas esse fato é recente, 5 anos atrás. Ele planejou um crime num ambiente que ele julgou que era propício para isso. E de fato é, porque você não tem testemunha, você não tem imagem. Tem alguma de algum tipo de... A pessoa simulou a morte dela, algum tipo de traição, tipo, quero começar uma nova vida? Tem suspeitas, não comprovações. Tem uma que se tornou lendária, é uma das lendas urbanas, por exemplo, de Hollywood, que o antigo marido da Olivia Newton-John, que era um cinegrafista que trabalhava em Hollywood, ele desapareceu durante uma pescaria. Estava voltando de uma pescaria, um barco com várias pessoas. Quando o barco chegou, faltava ele, nunca foi achado o cara. E aí desenvolveu-se uma lenda urbana de que ele teria simulado a própria morte para escapar de problemas de pensão que ele estava tendo com a ex-mulher, e que teria simulado a própria morte. Na verdade, teria fugido para o México, um clássico americano do cara faz uma ilegalidade nos Estados Unidos e cruza a fronteira para o México. Se tornou uma lenda, virou vários especiais de televisão, cada sujeito parecido com ele que aparecia no México, ele era fotografado. Patrick McDermott. Mas essa, o que tudo indica, é uma lenda urbana, sim. O fato é que ele deve ter caído no mar durante a viagem, ninguém viu e o corpo não apareceu. Agora, tem um caso mais recente, que aconteceu há 2 anos atrás, envolvendo um médico americano que sumiu no mar também, e que uma das teorias é que ele teria simulado a própria morte. Ele saiu para pescar com outro companheiro, supostamente no caminho de volta, houve um acidente, eles teriam sido atropelados por uma outra embarcação, e a lancha deles teria afundado, e só sobreviveu o companheiro. Ele desapareceu. E o companheiro foi interrogado pela polícia, meio lacônico, sem dar muita informação. E existem várias teorias. Uma das teorias é que o companheiro tivesse causado o acidente e não queria contar a história, a verdade, para não ser incriminado pela morte do médico. Ele poderia estar pilotando a lancha no momento do acidente. O médico estava doente, precisava repousar com frequência. E a outra teoria é que o médico, que na verdade estava sendo processado nos Estados Unidos, estava numa situação falimentar, assim, tinha um câncer terminal. E outra opção, a alternativa, é que ele ia ser... Em 3 semanas ele ia ser julgado por uma falcatrua financeira. E outra teoria é que ele teria, na verdade, fugido com a lancha e simulado um naufrágio, deixado o amigo no mar como álibi dele para escapar. Essa é uma teoria. Esse caso aconteceu 2 anos atrás. Caramba, agora. Agora. A conclusão é que ele sumiu. Pois é. Num primeiro momento, o juiz decretou a prisão dele, mesmo ele estando sumido, supostamente morto. Para que se alguém a encontrasse... Está preso. Pois é, Jorge, eu estou achando que nós estamos dando muita ideinha, viu? Você não acha? Nós estamos dando muita ideinha para essa galera, porque no mar não tem câmera de segurança. Para finalizar, tem um caso mais emblemático, assim, da impunidade que o mar permite, por exemplo. Não só o mar, mas a combinação do ambiente com a inépcia das autoridades. Tem um caso de uma inglesa que
4 anos atrás, não menos, 3 ou 4 anos atrás, desapareceu de um barco que estava ancorado numa ilha do Caribe, na ilha de St. John. Ela e o namorado moravam no barco, ele é americano, ela é inglesa, eles moravam no barco e um certo dia o namorado ligou para a polícia e falou, olha, ela sumiu do barco essa noite, desapareceu. Só que, segundo ele tinha acordado às 2 da manhã e deu falta dela, só que ele só avisou a polícia no dia seguinte, tarde. Então, levou muitas horas para avisar a polícia de que ela havia desaparecido. E aí a polícia foi e ele não permitiu que a polícia entrasse no barco, protegido. Estava nas Ilhas Virgens Americanas, então ele tinha a proteção da legislação americana e ele falou, não, isso aqui é minha casa, se você só entra aqui se tiver um mandado judicial para vistoriar o barco. Então não permitiu. Não deu muitas informações, só contou essa história de que ela sumiu. O fato é que, resumindo toda a história, a polícia aceitou passivamente os argumentos dele, nunca o interrogou para valer, nunca vistoriou o barco acabou indo embora de lá meses depois, foi vendido. A inglesa jamais apareceu, a família foi para lá, não conseguiu a ajuda da polícia para fazer avançar a investigação. O argumento é que ela poderia ter fugido, mas por que ela fugiria se os bens dela estavam dentro do barco, inclusive documentos, e ela desapareceu. Não adiantou, o governo inglês tentou interceder para forçar a investigação, não adiantou. O caso simplesmente foi arquivado e o americano, que é o principal suspeito de tê-la matado ou ocultado alguma coisa, está livre até hoje nos Estados Unidos. Ele não responde a nenhum processo nos Estados Unidos. Mas, de qualquer forma, esses são os casos, são a exceção à regra. Graças a Deus, a regra não acontece tudo isso. A regra é diversão, né? É diversão no mar. O pessoal que tem barco gosta da vida no mar. A vida no mar é agradável. Claro que tem que ter respeito, mas não é perigosa. Você acaba de assistir a um corte. Para você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.